Olá, estamos mais uma vez reunidos para refletirmos sobre a questão dos direitos humanos. Na atualidade, eu não gostaria muito desse termo, mas de qualquer forma, para refletirmos nesse mês de dezembro, que é um mês importantíssimo, sem desmerecer os demais, porque, como vocês sabem, no dia 10 de dezembro foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E essa temática que a gente está trazendo para vocês hoje aqui, vocês poderiam dizer, Nair, são inúmeros exemplos de que os direitos humanos são letra morta. Eu me lembro perfeitamente quando eu comecei a refletir e trabalhar com a questão dos direitos humanos, várias pessoas me disseram, Nair, vocês são ingênuos, vocês sonham, porque o mundo não é assim. E eu acredito que alguns de vocês estejam pensando a mesma coisa diante do que nós estamos vivenciando. O mundo, nesse momento, nesses últimos anos, principalmente 2025, tem passado por um período bastante complexo, com uma intensidade de conflitos, com inúmeros de guerras, de inúmeros países em guerra, em conflito armado, em golpe de Estado, uma tensão política e social significativa. E dentro desse contexto, nós encontramos os países que elegeram, ou seja, de forma bastante democrática, partidos, pessoas ligadas a partidos de extrema-direita. O que eu quero dizer com isso? A ascensão da extrema-direita no mundo, né, ela tem impulsionado um discurso, ela tem fortalecido um discurso de ódio, de violência mesmo, e chegando à morte de pessoas que são consideradas incômodas, pessoas que não deveriam estar aqui, né? Vamos dizer assim. O que seria isso, Nair? Nós temos o caso dos refugiados, nós temos os imigrantes, quantos morrem na travessia. Nós, infelizmente, todos os dias temos notícias de pessoas na travessia mesmo indo para os Estados Unidos ou para a Europa, pessoas que são mortas, presas, ficam em situação de uma vulnerabilidade terrível. Isso muito sustentado por uma visão que faz com que o outro seja visto como algo a ser evitado e até, infelizmente, eliminado. Nós temos casos, eu vou dar agora exemplos de países onde a extrema-direita tem no governo, né, assumiu o governo. Então nós temos, por exemplo, a Itália com a primeira-ministra, nós temos a Hungria, nós temos a Áustria, nós temos a França. Nós estamos colocando partidos no poder, ok? Nós temos os Estados Unidos, Argentina, Brasil, que tem dentro do Congresso Nacional representantes da extrema-direita, Israel, Polônia, Alemanha com uma história do nazismo, que é a base, né, vamos dizer assim, que ilustra a violência extrema a que esse tipo de ideologia pode chegar. E nós achamos que a África está preservada, né? Não é bem assim. Infelizmente, nós encontramos representantes desse tipo de ideologia em vários países da África. Nós temos a Guiné-Bissau, nós temos Madagascar, nós temos o Benin, que há pouco teve uma tentativa de golpe de Estado. Enfim, nós temos a Armênia, que também teve uma tentativa de golpe. Nós tivemos a Geórgia com protestos, com intento de mudança de governo, mas veja bem, mudança de governo por um sentido mais radical da direita, né? E nós temos o que aí você fala, Nair, o que é, na verdade, o que pensa a extrema-direita, o que ele traz, que, não digo seduz, mas que convence, né, a população a votar nessa forma de pensar. É um nacionalismo extremo, ou seja, tudo aquilo que não seja
nosso, não seja, não nasceu, e veja bem, não é só nascer, porque muitas pessoas nasceram, nós vemos agora nos Estados Unidos, nasceram no país, mas são considerados estrangeiros porque seus pais, né, não são nacionais, vamos dizer assim. Então, há todo um movimento, né, de um nacionalismo extremo, de um conservadorismo social, principalmente contra a população LGBTQ+, políticas contra a imigração, que eu já citei, enfim, contra o globalismo. Não, a culpa é da globalização que traz elementos estranhos à nossa realidade, como se fosse algo generalizado. Enfim, e dentro desse contexto, e juntando, acrescentando a esse momento sombrio que nós estamos vivendo ao nível de solidariedade, porque é isso que acontece, né? Há um vazio de solidariedade, há um ódio, né, com relação àquilo que é diferente. Nós temos as guerras. E guerras e conflitos armados em todos os continentes. Nós temos o Oriente Médio, que nós já sabemos, Israel com Hamas, o conflito do Iêmen, da Síria, a guerra da Rússia com a Ucrânia, os conflitos no Sudão, Sudão do Sul, Etiópia, República Democrática do Congo, Mali, Mianmar, Nigéria e mesmo Moçambique, a Ásia, Afeganistão, Mianmar, Filipinas, Caxemira, Paquistão, Índia, enfim, apenas para nós ilustrarmos a nossa reflexão, nós temos, de um lado, movimentos de ódio pelo outro, do outro, a eliminação mesmo, há toda uma justificativa para a guerra, né, para a discórdia, há todo um discurso racional que justifica esse tipo de vivência que estamos tendo. Então, mesmo que a gente viva num país onde essas coisas não ocorram, nós somos atingidos indiretamente. Se a gente for pensar só a nível da economia, né, quantos comércios, troca entre países foram eliminados exatamente baseados nesse tipo de ódio, né, nessa proteção. A gente não pode também abrir as portas, aí vai entrar qualquer um. Não, nem tanto ao mar, como diz a expressão, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não estou falando isso. Só que nós acreditamos nos direitos humanos. Não somos ingênuos, temos os nossos pés no chão, mas imaginemos se no mundo nós não tivéssemos direitos humanos, se não tivéssemos todas as declarações que nós temos, que a humanidade aprovou, como nós estaríamos? Nair, não adianta nada, porque a gente tem o exemplo dos Estados Unidos com a Venezuela, faz o que quer, as Nações Unidas não fazem nada, mas há todo um trabalho que nós não chegamos ao nosso, que não chega ao nosso conhecimento. Há todo um trabalho de limitação e de tentativa de que a coisa não chegue ao extremo com mais mortes e mais violência. Apesar de estarmos vivendo um 2025 bastante complexo e bastante sofrido, nós temos os nossos afetos, nós temos as pessoas a quem nós gostamos, não só as pessoas com quem nós convivemos, mas as pessoas com quem a gente diz o nosso bom dia, né? Quando a gente vai pegar um chapa, quando a gente vai no mercado, sejamos gentis uns com os outros, porque isso, exatamente isso que nos faz humanos. Porque, veja bem, o ódio que eu tenho, ou que você tem comigo, porque eu tenho o cabelo assim, ou porque eu sou questão de gênero, por quê? Vamos levar o quê? Nós temos aqui no Brasil uma reflexão agora muito profunda, que é sobre o feminicídio. Nós temos no Brasil uma legislação específica contra o assassinato de mulheres por serem mulheres e nunca se matou tanta mulher. Aí vocês vão dizer, tá vendo, Nair? É mais um exemplo de que não adianta ter nada. Não é bem assim, essas pessoas são presas, são punidas. Agora, nós temos que fazer uma discussão anterior, né? Por que chegamos a esse ponto?
Vamos refletir nas escolas, vamos sim refletir nas escolas com as nossas crianças, evidentemente com uma linguagem é, acessível, vamos acabar com esse bullying. O bullying é um exemplo disso. Quantas crianças, né, são espancadas dentro da escola porque ou são negras, ou porque são diferentes, ou são estrangeiros. Nós temos que trazer essa discussão a fundo dentro das famílias. Você não é obrigado a gostar de mim, mas você é obrigado a me respeitar. Se eu não estou infringindo nenhuma lei, por que esse ódio? Por quê? Porque eu sou mulher, porque eu sou idosa, porque eu sou estrangeira. Nós sempre iremos categorizar o outro, que nós partimos do pressuposto que somos diferentes. Mas o que você pode fazer com o seu vizinho, com o seu amigo, com uma pessoa na rua que você nunca viu, com essa pessoa que está dormindo na rua e que come do lixo? O que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer em termos de fraternidade e de solidariedade para trazer para esse planeta que é lindo, né? Lindo, harmonia, paz e afeto. Espero por vocês no ano que vem e obrigada. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, entre em contato conosco. Nós teremos muito prazer em dialogar, em refletir com vocês. Obrigada, até mais.